Pessoal, quem escreve com a mão direita, levanta aí a mão direita, por favor. Todo mundo. Todo mundo? Acho que sim. Os 5 que estão ali eu não enxergo, mas... Quem escreve com a mão esquerda? Fala aí, eu. Ninguém. Ih, Todo mundo é destro, né, aqui. é... Pô, me ferraram, hein? E Ah, agora? Que eu ia ter que pegar alguém que escrevesse com a mão esquerda. finge que escreve com a mão esquerda você. Tô Eu brincando. chuto com a perna esquerda, então. Chuta com as duas sem cair, né? O que isso tem a ver com soft skills, pessoal? Vamos tentar trazer aqui essa realidade pra gente. É escrever com a mão esquerda ou com a mão direita? O que isso tem a ver com soft skills? Vê se você conhece uma pessoa assim, que escreve com as duas mãos. Ao mesmo Não, tempo. isso não existe. Existe, existe. Existe sim, meu filho escreve com as duas. Eu arranho com a Minha esquerda. prima também. Eu arranho com a esquerda, mas tem gente que escreve com as duas. Pô, agora que era pra vocês falarem que vocês não conhecem ninguém que escreve Ah, com as conhece. duas. A gente tem que combinar as Tô te coisas sabotando. antes. Não, isso é Papel pegadinha. de slide. Ó, eu já fiz essa Papel de slide. apresentação centenas, talvez milhares de vezes. Ninguém Eu? falou, eu conheço alguém que escreva com as duas mãos. Essa é a primeira coisa. Mas tem. Eu vou deletar Caramba, aqui tem mais de- Geise, eu vou mais de um deletar que conhece, Geise, vou deletar Márcia, mas alguém falou aí que escreve com as duas mãos, conhece gente aí. Bia, tu falou, Bia? Não falou não, então Bia não vai ser Não, deletada. falei não conheço não. Ô, Bia, qual é o nome do seu marido que tá aí do seu lado? Maurici. Maurici? Ô, Maurici, beleza? É que assim, a gente fica só Bia, aí eu não pra ler o nome, né, fica difícil, né, porque não tem. Então, Maurici, vou até anotar aqui. Não, mas pode ocupar bastante ela, pode deixar eu assim de ladinho. Né? As perguntas são para ela. Isso aí. Beleza, então, deixa comigo. Que susto. Então, pessoal, quando a gente fala sobre escrever com a mão esquerda ou escrever com a mão direita, todo mundo tem uma mão dominante, não tem? Sim. Todo mundo tem uma mão que acaba escrevendo melhor, acaba tendo melhores resultados do que com a outra mão, mesmo que consiga escrever com as duas mãos. Uma escreve mais rápido, escreve com mais perfeição, a outra escreve mais parecendo um garrancho, bababá, né? Então, quando a gente inverte a mão dominante, o que acontece? Se eu sou direito, se eu sou destro e eu escrevo com a mão esquerda, o que acontece? A letra fica horrorosa. A letra fica horrorosa, a gente não consegue entender direito, a nossa performance cai, não é isso? A nossa produtividade cai, a gente rende menos, a gente está tão focado em tentar organizar ali aquela escrita com a mão que é não dominante, que a gente perde criatividade, a gente fica irritado, a gente perde a antifragilidade, a gente perde a resiliência, a gente começa a pirar, né? Muitas vezes parece que a gente está fazendo mais ou menos isso aqui, não é? A gente está usando a ferramenta de uma maneira que não é a maneira certa. Não é isso? Isso. E trazendo o que tem a ver com as soft skills, é que as soft skills, toda essa situação também acontece. Eu não sei se vocês sabem, a gente tem soft skills que são dominantes e que eu chamo, dentro do método Wi-Fi humano, que foi um método que eu fiz no meu mestrado, que eu chamo de área de cobertura. Quando o telefone, um telefone celular, ele está na área de cobertura, o que acontece? Tudo funciona. Ele funciona bem melhor, ele tem muito melhor definição se a gente entra num site, ele carrega muito mais rápido, ele não esquenta, ele gasta menos bateria. Vamos fazer essa mesma comparação com a gente, beleza? Então, a gente, quando está na área de cobertura, a gente gasta menos bateria,
Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou organizada. Quando eu tenho que fazer uma atividade que precisa de organização, porra, o meu flow, a minha concentração, o meu trabalho, ele vai fluindo maravilhosamente bem, né? Quem aqui se acha bem organizado, levanta a mão aí. Márcia. Merielle já jogou a toalha. Eu sou O mais ou menos. Rodrigo, Eu a tento ser o máximo. a Geise, beleza. 70%. Tarcísio é 70%. um pouco organizado. Beleza, legal, legal. Isso. Então, quando vocês têm esse tipo de situação, vocês adoram fazer aquele trabalho de organização, né? Agora, tem gente que não tem, por exemplo, uma comunicação tão legal. Quem aqui acha que é mais retraído, que é mais tímido? Não vou perguntar. Eu. Não vou Eu perguntar pro sou. Maurício. Quem é? Meire, você é... Eu também, Cláudia. A Cláudia também é. Então, quando vocês precisam de um trabalho, pô, não tinha aquela galera lá na faculdade que, ó, deixa que eu faço o trabalho e deixa que eu apresento, ou outro apresenta? Então, um tinha mais capacidade para fazer uma coisa, a área de cobertura era fazer o trabalho, e o outro, a área de cobertura, era fazer a apresentação. Eu fiz faculdade com o Tarcísio. O Tarcísio fazia o trabalho e eu apresentava. Onde é que você se encaixa nisso? E onde é que a gente encaixa isso dentro do nosso trabalho? Dentro da nossa empresa? O que eu faço bem dentro de tudo que eu tenho que fazer na minha empresa e o que eu não faço tão bem assim? É isso que a gente vai descobrir. Quais são os elos mais fracos e os elos mais fortes da corrente de cada um que está aqui. E a gente também tem soft skill que é não dominante, que é mais ou menos a área de sombra. Pessoal, quando um celular está na área de sombra, está numa área de não cobertura, o que acontece com esse celular? Tu quer entrar num site lá, o que acontece? O site demora pra caramba para carregar. A visibilidade, ele trabalha lá com uma resolução super baixinha. O celular esquenta, gasta mais bateria. E trazendo isso para a nossa realidade, isso também acontece com a gente. A gente, quando trabalha nas soft skills que não são dominantes, é como se a gente estivesse escrevendo com a outra mão. Então, tem gente que, quando trabalha com alguma coisa que precisa de organização, de planejamento, pô, arrebenta, adora fazer aquilo. E tem gente que, quando precisa trabalhar um pouco mais a sociabilidade, comunicação, ser mais direto ao ponto, a objetividade, tem problema. Quer ver? Alguém conhece uma pessoa que você fala assim, ó, nós vamos viajar. Aí tem uma pessoa que fala, que já chega assim, pô, vamos embora comprar passagem, vamos logo resolver o hotel. E tem uma outra pessoa que, não, peraí, vou abrir uma planilha, vamos ver quantas horas, quantos dias nós vamos levar, quantos dias nós vamos precisar. Aí fica uma pessoa num reme-reme, planejando, e nunca toma a decisão. E fica outra pessoa naquele reme-reme de querer fazer tudo atabalhoadamente, que aí depois, cara, eu marquei o voo para ir na terça e voltar na outra quinta, só que não vai dar tempo da gente fazer tudo o que a gente quer. Por quê? Porque não se planejou. Então, tá vendo como é que tem conflitos aí com as áreas dominantes dentro das soft skills de cada pessoa? Isso, pessoal, é uma coisa importante. Foi feito um estudo em Harvard que diz o seguinte, 85% das competências para se entregar um projeto são soft skills. Ah, eu trabalho aqui com arquitetura. Tem alguém que é arquiteto aí? Eu. Beleza. Luciano. O Luciano tem todas as técnicas para arquitetura. Mas se o Luciano for uma pessoa que planeja e não tem objetividade, ele em algum momento vai ter o problema na entrega do projeto dele. Por mais técnica que ele tenha, a questão da atitude de um profissional, ele conta muito na hora da entrega dos projetos. E vice-versa. Estou dando um exemplo aqui
imaginário, né? Um outro estudo da Universidade de Michigan diz o seguinte: quando você investe em inteligência e soft skills, você tem um retorno sobre o investimento de 256%. Ou seja, é cientificamente comprovado que quando você desenvolve soft skills, e é um erro, já vou adiantar para vocês, só desenvolver os pontos fracos, as correntes, os elos mais fracos, a gente precisa também desenvolver os elos mais fortes. Até aqui está claro para todo mundo? Vocês entenderam o que são soft skills? Soft skills é como a gente funciona. Soft skills é a nossa atitude. É como a gente entrega. A arquitetura, por exemplo, é uma hard skill. É o que a gente entrega. E soft skills é como a gente entrega. Fala, André. Abrir o microfone. Quem quer fazer uma pergunta? Oi, André. Quer fazer pergunta? Tu fechou o microfone. Abriu. Vamos lá. A gente tem uma determinada, igual você está falando mais lá atrás. Às vezes você planeja, mas a tua execução é muito baixa. Você tem que equilibrar, não ser tão bom aqui, tentar... É isso? Então, a gente vai ver, se não me engano, na aula 2 da terça-feira que vem, um tema chamado soft skills opostas, que eu posso mostrar para você rapidinho rapidinho nessas aulas, mas existem técnicas para a gente desenvolver as soft skills. Vocês vão ver uma roda com as 24 soft skills básicas. E cada extremo, vocês vão ver que existem soft skills opostas. A gente precisa desenvolver essas duas soft skills opostas igualmente. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Deixa eu só pensar aqui se tá fácil eu pegar um livro aqui que eu acabei de pensar. Tanto livro que eu tenho. Vamos lá. Eu comecei minha carreira em multinacional. Vou dar um exemplo para vocês aqui de desenvolvimento de soft skills, tá? Eu comecei a minha carreira em multinacional e eu fui crescendo até que chegou num cargo que eu tinha 1.200 pessoas respondendo para mim pelo Brasil inteiro. Eu comecei num cargo de analista, num cargo que eu entregava o meu trabalho para o meu chefe, depois eu tive 3 liderados, eu tive 10, eu tive 20, eu tive 50, até que eu cheguei em 1.200. Quando eu cheguei em 1.200, eu fiquei doido, porque eu não tinha a atitude, eu não tinha o desenvolvimento de soft skills para eu poder ir tão longe. Então eu precisei desenvolver organização, eu precisei criar um segundo cérebro, que é o que eu chamo. Então eu fiz um método chamado GTD, que é um método de produtividade. Get Things Done. Garanta as coisas feitas, entregue as suas atividades, alguma coisa assim. E ele tem um passo a passo, ele tem um método para você conseguir desenvolver isso. Eu posso também, depois no final, mostrar para vocês como é que eu uso essa ferramenta. Para quem não é tão organizado, o Get Things Done, ele é uma ferramenta que vai ajudar em produtividade, por exemplo. Eu tenho um sistema que eu uso, que é um sistema free, chamado ClickUp, que eu vou tirando tudo da minha cabeça e vou jogando no ClickUp. E eu posso mostrar para vocês no final. Se alguém se interessar, me lembra no final de mostrar, porque não estava programado, tá? E olha que situação interessante. Quem quer falar aí? Tarcísio? Não, eu perguntei o nome do sistema, é ClickUp. ClickUp, não é isso? ClickUp, Não sei se vocês conhecem o Show. Trello, o Notion. Trello eu já ouvi falar. Eu ia usar, mas depois acabei saindo da empresa antes de começar a usar. E a gente pode depois, pessoal... Nada também... tem nome em português? Oi? Nada é em português? Não, o Get Things Done, ele é em português. Deixa eu ver se eu consigo achar o livro aqui. Me dá um segundinho que eu vou mostrar aqui. Não é isso que eu estou dizendo. O nome das coisas, nenhum tem nome em português. Deixa eu pensar se algum tem nome. Tem um chamado Levemente Leve. Esse me parece melhor. Esse método Levemente Leve, ele diz o seguinte: a gente classifica as nossas tarefas, as nossas atividades,
como acaba minhas, acaba deles, acaba agora, acaba depois. Então você vai pegando essas atividades. Eu vou mostrar para vocês no finalzinho aqui o aplicativo do ClickUp, tá? Então vamos lá. Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Todo mundo entendeu o que é soft skill? Todo mundo entendeu que tem soft skill dominante? E todo mundo entendeu que vai ter um mapa com os números, as notas das suas soft skills? Tá beleza? Sim. Beleza. Então tá bom. Pessoal, por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde? Porque fica tentando ser o país do futuro todo dia e nunca é. Esse é um dos casos. E eu estudei isso. Eu fui a fundo entender cientificamente por que isso acontece. Sabe por que isso acontece? Uma característica comum do ansioso é viver sempre no futuro. A ansiedade é o medo do futuro. Exatamente. Então, como nós brasileiros estamos sempre esperando esse futuro promissor que nunca chega, que a gente ouve desde criança, né? A gente vive nessa ansiedade. Tá parecendo o Pink e o Cérebro. O Pink e o Cérebro? Isso. É verdade. Pessoal, o que leva a gente à ansiedade? Por exemplo, a baixa produtividade, ela leva à ansiedade. Se eu tenho muita coisa na minha cabeça, quando eu vou tomar banho, quando eu estou dirigindo, eu lembro uma atividade que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descarregar. Eu tenho que despejar tudo que está na minha cabeça num segundo cérebro que eu vou melhorar. Quando eu faço muita atividade que está nas minhas soft skills não dominantes, eu estou fazendo atividades que me estressam. Então, eu fico ansioso. Vocês sabem da onde vêm as soft skills? Da onde vêm as habilidades comportamentais? De onde vem? Da personalidade de cada um? Personalidade é uma coisa, Luciano. Personalidade é uma coisa muito difícil da gente mudar. O comportamento é uma coisa mais fácil da gente mudar. Comportamento. Eu acho que é do meio em que a gente viveu ao longo dos anos. O comportamento tem tudo a ver com a nossa cultura, tem tudo a ver com o comportamento de um índio, ele é diferente do comportamento de um homem da cidade. O comportamento de um agricultor do interior é diferente do comportamento de uma outra pessoa que viva uma outra realidade. Quem quer falar aí? As percepções também que você tem das coisas, né? Oi? As percepções que você tem da... Porra, André, o que é percepção? É perceber, né? Cada um percebe cada coisa de um jeito, né? E ali você trabalha, evolui nessa... Como é que a gente percebe? A gente usa o que para perceber? Os 5 sentidos. Os 5 sentidos. Então vamos lá. Tem um prato de jiló. Você foi na casa de um amigão teu, de um clientaço teu, e o almoço é jiló. Qual é a percepção que você tem? Putz. Alguém aqui não fala palavrão? Não gosta de palavrão? Eu evito falar. Tá bom, então vamos evitar aqui também. Então o que você vai falar? Poxa vida! Eu falo muito, eu tenho até que corrigir. Puta merda, Giló. Aí você vai falar assim, poxa vida, Giló, pensando só contigo. Isso é o quê? É a percepção que você tem. Por quê? Porque você viu aquilo ali, não é? Tu tocou num espinho. O que você vai falar? Puxa vida, toquei num espinho, machucou minha pontinha do meu dedo. Não é verdade? Isso. Então, aí é o tato. Eu não. Eu vou falar uma palavra. Fala outra coisa, né, Tarcísio? Com certeza. Eu também. Mas está todo mundo entendendo aqui dentro da sua percepção, né? Beleza. Então, pessoal, primeiro vem a percepção. O que vem depois da percepção? É o comportamento?
Emoção. Reação. Caraca, André. Como é que tu sabe isso? Pô, eu já estudei, pô. Pô, André. Vivência, né, André? Vivência. É, pô. Cabelo branco aí, tá de bobeira, né? Parece o chocolate, parece o chocolate, né? Você acabou de falar, pô. Você teve a percepção e depois a emoção. Pessoal, Emoção ou reação? Reação da reação. A reação foi uma emoção. Vamos lá. Primeiro é a percepção. Nossa Senhora, Giló, a Jan, na casa do meu melhor cliente. Não posso decepcionar ele. Qual é a emoção? Pode ser medo, pode ser ansiedade, pode ser medo do futuro, tipo, cara, será que ele vai ficar chateado de eu não gostar de Giló? Olha como é que é o medo do futuro que você tem. E depois da emoção, o que vem? Desespero de ter que comer aquilo. É o comportamento que você vai ter, né? André, tu tá me irritando, André. Você tá falando aí, você que tá dando a cola. André sabe tudo, André. Desespero, André, ter que comer aquele negócio lá. Eu adoro. Ó. André, não vale. Ô, Márcia, qual a tua percepção? Que eu não gosto de futebol, não, mas isso aí é Flamengo. Alguém tem alguma percepção que não é boa? Eu acho que você podia substituir o preto por verde e branco. Ah, bonito. Eu não vou nem falar a minha percepção, porque tu já sabe qual é a minha percepção. Eu não vou nem falar. Ó, se substituir por vermelho e branco, por preto verde e branco, é uma boa ideia. E é 50, mas não é 51, né? Ó, vamos lá. No meu curso online, eu dou uma aula só com a camisa do Flamengo. Exatamente para falar de percepção. Aí, galera, vamos lá. Ó, primazia da cognição. Cognição é o que a gente pensa, mas como cognição é o nome que é mais dificinho da galera pegar e tal, eu trouxe para primazia da percepção. Se alguém quiser se aprofundar mais, procura na internet primazia da cognição, que é assim que o meio acadêmico, que os professores, a galera que estuda isso fala. Mas eu falo primazia da percepção, que é para ficar mais fácil. Percepção é mais, de uma maneira geral, a galera entende mais fácil. Então vamos lá. Primeiro vem a percepção, depois vem a emoção, depois vem o comportamento. O que é soft skill? O comportamento? Habilidade leve. A tradução é habilidade leve. A tradução do inglês. Mas ela quer dizer, aqui no Brasil a gente usa mais habilidade comportamental. Comportamento. Então... Por que não fala... E por que se fala soft skill e não habilidade comportamental? Porque eu falando soft skill, eu posso cobrar R$53. Se eu falasse habilidade comportamental, eu ia cobrar R$15. Então é aquela história do dogão da esquina e do hot dog gourmet. Olha como é que fica mais bonito o hot dog gourmet. Tô brincando, Luciano. Na verdade, soft skill não tem uma tradução do português. Porque a habilidade leve, na verdade, é a habilidade de flexibilidade. As soft skills, elas tiveram origem na década de 60 nas Forças Armadas Americanas. Os oficiais americanos perguntavam por que 2 alunos saem da escola com notas parecidas e por que um soldado que tirou nota 9 na escola é melhor do que o outro soldado que tirou nota 9 também na escola. Então eles perceberam que não era só a técnica que era importante, eles perceberam que a atitude, que o comportamento, que essa habilidade de flexibilidade, ela era importante. Então uma é hard skill porque é técnica. Técnica 2 mais 2 é igual a 4, a tabela periódica é igual no mundo inteiro. Isso é hard skill. E a soft skill é o inverso.
é essa habilidade que depende da atitude, que depende do comportamento, que depende da percepção. Então, como eu não consigo uma tradução que realmente seja fidedigna ao que é realmente essa habilidade, eu prefiro usar soft skill. Então, quando a gente... Posso só fazer um complemento, André, com relação a essa questão por que em geral as comunicações, a comunicação dentro das grandes empresas são usados muitos termos em inglês. O André tem a cultura desde multinacional, eu também trabalhei em multinacional, e é muito comum, Luciano. Eu também não gosto, tá? Eu sei que eu estou fazendo essa intervenção, porque eu também fiquei muito incomodado ao longo da minha vida corporativa, nas multinacionais, pelos executivos tratarem todos os termos em inglês. Vamos fazer uma meeting, eu vou te dar um feedback, fazer uma call, e eu ficava meio incomodado com isso também. Exatamente. Mas eu passei e você não fica mais? Se você quer trabalhar num ambiente corporativo, é uma questão de adaptação, é desenvolver uma soft skill, porque não tem jeito, você não vai mudar as multinacionais, entendeu? E se elas estão aqui no nosso país e a gente vai se relacionar com elas, eu aprendi a me adaptar. Me incomoda, mas é um fato que o Brasil está atrás em vários aspectos e a gente tem muito a aprender com essas empresas. Inclusive, o Johnny usa bastante o exemplo, né, que as multinacionais não quebram, exatamente por conta dessa desenvoltura que eles têm no ambiente dos negócios. Mas eu só fiz essa intervenção porque eu também me incomodei bastante e eu já percebi que te incomoda. E eu entendi, né, ao longo dos anos que não tinha muito para onde fugir. Também é chato. Mas, Luciano, você entende por que eu uso o termo soft skill? Assim, a explicação que eu te dei, porque eu realmente não consigo fazer uma tradução. Se eu chamar de habilidade comportamental, ela não vale. Se eu falar que é uma habilidade leve, também não vale. Então, e não tem uma definição. Por que o nome é Coca-Cola? É um nome próprio, né? Coca-Cola não tem como. Então, se você me vê aqui falando, vamos fazer uma call, vamos fazer uma meeting, vamos fazer um brainstorming, né? Agora, eu preciso, por exemplo, quando eu falo de assessment, o assessment, ele é reconhecidamente no mercado dessa forma. Mas eu falo, nós vamos fazer um assessment, nós vamos fazer uma avaliação, nós vamos fazer um teste. O que é assessment? Assess é uma avaliação e é um teste. Nós vamos testar, fazer uma avaliação das soft skills de cada um aqui do grupo. A gente vai fazer um assessment, é uma avaliação. Quando vocês receberem o link, vocês vão fazer uma avaliação das soft skills de vocês. Beleza? Vamos continuar? Então, as soft skills, elas vêm da percepção, passando pela emoção e vai para o comportamento. Então, vamos lá. Eu tenho um cliente que eu acho ele chato. A minha percepção é achar o cliente chato. Qual vai ser a minha emoção? Desgosto em tratar com ele. Pode ser desgosto. Pode ser desmotivação, né? E qual vai ser a minha soft skill? Qual vai ser o meu comportamento? Tentar manter as aparências, tentar se controlar para não ficar irritado, alguma coisa no gênero. Não, vamos botar sem filtro. Vamos botar assim. O que eu realmente tenho vontade de fazer? Não atender esse cliente. Não atender esse cliente. Eu vou atender esse cliente com desgosto, eu vou atender esse cliente, talvez... Não estou dizendo que nós vamos fazer isso, tá, gente? Claro que nós tentamos sempre manejar e flexibilizar o nosso comportamento. Mas a vontade a gente não fica tão criativo. Quando a gente tem um cliente que é legal pra caramba, que dá maior atenção pra gente, que trata a gente bem, a gente fica muito mais motivado, a gente fica mais criativo, a gente quer fazer o trabalho dele logo, para entregar logo, para poder... quer passar até o trabalho desse cliente na frente dos outros.
Não é assim que funciona? É. Então, o que nós vamos fazer aqui também é trabalhar desde a percepção. Porque tem um quarto elemento aí que o André não pegou. André, se tu falar esse quarto elemento, André, tu vai arrumar um problema comigo. Chuta aí, André. Começa com ate, termina com tude. Atitude. Mas fala diferente. Ó, pessoal. Então, eu acho que seria a atitude. Então, pessoal, quando a gente vai flexibilizando a percepção pela atitude, se eu falo, pô, esse cliente é uma mala, e eu flexibilizo, porque eu sei disso, eu flexibilizo a minha emoção através de uma atitude positiva, eu começo a pensar assim, pô, mas esse cara paga bem, paga em dia. Quais são as coisas boas que esse cara oferece ou essa mulher oferece que vai fazer com que eu tenha uma atitude positiva com ele? E eu flexibilizo lá na frente o meu comportamento. É uma escadinha. Não. Mas está muito no início. Eu só estou dando uma luz no fim do túnel para vocês poderem entender como é que dentro do negócio de vocês vão poder flexibilizar a organização, a criatividade, a comunicação, na hora que a gente começar a entender quais são os elos mais fracos das nossas correntes. Beleza? Agora, quando eu tenho lá na frente o meu comportamento, que é um comportamento negativo, o que isso está dizendo para mim? Eu sou competente ou incompetente comportamentalmente? Incompetente. Incompetente comportamentalmente. Então, a inteligência em soft skills é eu ter a flexibilidade, eu ter a atitude de eu ser realmente competente comportamentalmente. É isso que nós vamos tentar chegar lá no final, tá? Então, continuando aqui. É claro que o nosso negócio, que as nossas empresas, elas têm vários outros setores além desses aqui. Mas trabalhando de uma maneira geral, a gente precisa fazer a gestão do nosso negócio, da nossa empresa. A gente precisa trabalhar a nossa atividade técnica, que no caso do Luciano é a arquitetura. Então ele vai levar um projeto técnico. No caso do Rodrigo, ele tem a técnica do marketing digital. Então ele tem lá todos os conceitos, ele tem lá os 4Ps, ele tem o marketing digital, ele tem todas essas partes que são mais de conhecimento, mais teóricas, que ele precisa desenvolver. Então é a atividade técnica em si de cada atividade que a gente tem. A gente tem que conquistar clientes, não é isso? Manter clientes. E o que é importante, pessoal, dessa brincadeira toda aqui, segundo o estudo de Harvard, que diz que 85% de um projeto é soft skill. É a mentalidade como a gente trabalha isso. Então, Luciano, por exemplo, se a gente estivesse falando numa multinacional, a gente estaria falando em mindset, né, que é o que a galera adora, fora aí do empreendedorismo. Até para que vocês saibam, quando falam lá, que a gente está vendo uma entrevista de alguém legal num programa na internet, alguma coisa assim, quando o cara fala, Bernardinho fala muito em mindset, é a mentalidade, né? Então a mentalidade, ela vai fazer com que a gente faça uma gestão melhor do nosso negócio. A mentalidade, se eu tiver uma mentalidade positiva, uma atitude positiva, se eu souber flexibilizar a minha percepção, a minha emoção, eu vou ter comportamentos, eu vou ter a competência comportamental para fazer uma gestão melhor do meu negócio. Eu vou ter uma competência comportamental para eu poder potencializar todas as técnicas que eu conheço.
e eu vou ter uma competência comportamental para eu poder atender melhor meus clientes, para eu poder manter meus clientes, para eu prestar um serviço melhor. Isso serve só para o meu trabalho? Isso serve só para a minha empresa? Com certeza não. Quem aqui está dirigindo xinga o outro quando toma uma fechada? Ah, ninguém está falando, né? Eu não faço mais, não. Já fiz no passado, mas aprendi que não vale a pena. O Maurici tem maior cara. Há muitos anos. Aquele cutucou ele, a Bia cutucou ele e falou assim, ó, tá vendo, Maurício? Eu falei pra você. Ó. Dependendo da hora, meu filho, a minha vontade é passar por cima. Não é verdade? É isso mesmo. Eu sou muito mal-humorado no trânsito, cara, sem paciência. Minha paciência é zero. Vocês já viram um vídeo do Pateta? Bota vídeo do Pateta no trânsito no YouTube. Que é um vídeo que o Pateta sai de casa todo feliz e tal. Quando ele entra no carro, naqueles desenhos animados, o olho dele fica com aquelas rachaduras vermelhas. Ele começa a ficar assim, sai até um dente canino mais forte. Nossa Senhora, é um vídeo do Pateta que é muito legal. Depois vocês colocam Pateta dirigindo. André, vou fazer um desafio, até compartilhar com vocês aqui, para vocês observarem também. Eu já observo isso há muitos anos. Eu sou muito gentil no trânsito. E acho de verdade, eu sempre brinco com meus filhos, eu dou passagem para todo mundo, e aí as pessoas agradecem assim, energia boa voltando para mim. E eu brinco sobre isso sempre. E aí eu sempre falo para meus filhos, observa, para eles observarem. Meninas, desculpem, tá? Mas observem vocês, as mulheres não dão passagem no trânsito. Eu não dou mesmo. Eu dou. Impressionante. Eu dou. Mas é muito raro. Eu só dou quando eu não tô atrasada. Quando eu tô atrasada, eu não dou. Quem falou que dá, Ju? Eu não dou, não. Gente, uma sacanagem. Passem a observar. Quando você estiver num lugar que você forçar um pouquinho a barra, se for uma mulher, ela vai enfiar o carro na tua frente. Isso aí. Sem medo de bater. Mas o Tarcísio quer furar a fila, pô. O Tarcísio fica lá naquele trânsito. Ele vai lá naquela terceira mão e quer passar na nada é ruim, porra, não faço isso. Tem um ódio do cacete de quem faz. Eu sei, tô brincando. Eu fico certinho na fila, fico puto da vida. O pessoal tudo cortando pelo acostamento, dá uma raiva. Pessoal, então, quem quer falar aí? Eu tenho raiva daquele cara que dá uma despertinho. Pra cima de mim não cola. Olha, eu ranho o carro, mas não deixo passar. Eu também sou assim. Que a gente não se encontre por aí. Maurício, que a gente não se encontra. Maurício, vou te falar. Eu falei que eu sou gentil no trânsito, né? Eu aprendi há mais de 20 anos atrás, com uma pistola na minha cara. Eita! Nunca mais eu fiz. Agora eu faço coraçãozinho, mando um beijinho, quando eu tomo uma fechada, dou um sorriso. Tô aprendendo da pior forma possível, né? Exatamente. Isso aí. Pessoal, deixa eu Minha vida ficou na mão do bandido, ele não me matou porque ele não quis. Eita. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém discorda desse esquema aqui que tá projetado? O que quer dizer essas setas indicando para essas três partes? Então, vamos lá. Alguém quer explicar? Até para reforçar um pouquinho do aprendizado, se entendeu direitinho. André quer explicar. André, vai lá. Vamos lá. O princípio de tudo é a mentalidade. Você tendo um bom planejamento, mentalizou. Aí você vai ter uma boa gestão do teu trabalho, né? A atividade técnica vai fluir, o cliente vai ficar satisfeito. Eu acho que é por aí. Isso aí. É que a mentalidade, Luciano, ela influencia tudo que está em volta dos nossos projetos, tudo que está em volta do que nós temos que fazer. Se eu tenho uma mentalidade negativa, se eu tenho uma percepção negativa de alguma coisa que eu tenho que fazer, eu já vou ter um resultado, já vou sair perdendo de 5-0. Se eu tenho uma mentalidade, se eu tenho uma atitude, se eu tenho um comportamento flexibilizado, positivo das coisas que eu tenho que fazer, eu já vou sair ganhando de 5-0. É a história, por exemplo, do cliente. O cliente que é chato, se eu tenho uma mentalidade positiva, uma atitude positiva, se eu entendo assim, esse cara é chato, mas ele paga bem, esse cara é exigente,
mas é um problema dele, não é um problema meu. A gente consegue ter resultados muito melhores com essa flexibilidade, entendendo que a percepção, que a mentalidade, ela vem antes de qualquer outra coisa que a gente vai fazer na nossa empresa. Tá claro, Luciano? Você concorda, não concorda? Você acha que é mais ou menos assim, não é assim? Vamos lá. Eu acho, eu entendi o que é, só acho que essa palavra mentalidade não traduz isso. Qual seria Acho que a palavra talvez não tivesse que ser essa. Qual seria a palavra, então? Vamos lá. Habilidade. Porque planejamento. É porque quando a gente fala de mentalidade, a mentalidade ela vem muito de como a gente pensa, como a gente organiza as nossas ideias. Quando eu falo, por exemplo, de planejamento é uma coisa que pode estar dentro da minha mentalidade. A mentalidade ela é mais ampla. A habilidade ela pode ser técnica, a habilidade ela pode ser comportamental. Existem várias formas de você ter habilidade. Então, o importante é o entendimento do negócio, né? E seja com mentalidade, seja com outra palavra qualquer, o importante é que a gente entenda o quanto essa forma de como a gente funciona, ela impacta em tudo que a gente tem que fazer dentro da nossa companhia, dentro da nossa empresa. E a gente falando de soft skills, geralmente quando a gente vai olhar uma coisa que a gente tem que fazer primeiro, quando a gente tem que desenvolver, o que a gente pensa? Quem tem mais ou menos essa sensação quando tem que fazer alguma coisa primeiro? Não é uma verdade também? Pessoal, vocês percebem, olha só como é que a soft skill é importante. Lembra que eu falei para vocês de soft skill de percepção, de sentidos? Vocês estão percebendo que eu estou trabalhando aqui a minha gesticulação, eu estou trabalhando a minha forma como eu tento explicar, e eu estou trabalhando o visual também, porque tem gente que entende mais pelo visual, tem gente que entende mais pelo auditivo. Isso tudo é domínio, é trabalho de soft skill para você fazer com que a outra pessoa te entenda bem. E é por isso também, por exemplo, o Rodrigo faz isso muito bem. O Rodrigo, quando vai apresentar o produto dele, ele tem toda uma apresentação por trás que dá suporte ao que ele está falando. Então, a pessoa que é mais visual, ela consegue entender da mesma forma como a pessoa é mais auditiva ou mais digital. Então, a gente tem essa sensação, né, de que o primeiro degrau é sempre o mais difícil. Mas depois que a gente consegue passar por esse primeiro degrau, e isso vai acontecer com vocês dentro da nossa realidade hoje por aqui. Vocês acham as soft skills complexas? Olha como é que é difícil, pessoal, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de criatividade, racionalidade, de inteligência emocional. A grande pergunta é, qual é o primeiro degrau? Por onde eu começo? É por isso que a gente aqui no Brasil, a gente não consegue desenvolver, aprender soft skills. Porque as soft skills, elas são complexas. Vocês têm essa sensação ou não? Sim. E nós temos 3 linhas para a gente trabalhar aqui agora, que é a linha do cagaço, que é a linha da clareza e é a linha que a gente vai estipular as nossas prioridades. Quando a gente fala da linha do cagaço, a gente precisa fazer aqui um acordo. A gente precisa aqui fazer um pacto. Primeiro, que a gente não é vítima da nossa situação, que a gente é o arquiteto, a gente é que constrói as situações que a gente se encontra. E muitas vezes a gente tem a nossa lista de desculpa. Muitas vezes a gente chega e fala o seguinte, olha, eu não vou começar isso porque eu tenho outro compromisso. Lembra quando a gente tinha lá 15, 16 anos, que a gente teve o primeiro namoradinho, a primeira namoradinha?
Eu lembro que eu fazia curso de inglês, eu fazia natação, eu tinha futebol, eu tinha que passar na escola, mas a minha prioridade, o meu foco sempre era ir lá dar um beijinho na minha namorada. Era a minha prioridade, era o meu foco, era o que eu queria fazer. Então eu sempre arrumava tempo. Para o que a gente quer fazer, a gente consegue tempo. Para o que é necessário para a nossa vida, a gente consegue tempo. O que eu quero que vocês entendam é soft skills. Eu não estou trazendo para vocês o que é soft skill, que é o que geralmente as pessoas fazem quando falam sobre soft skills. Eu estou tentando trazer para vocês o impacto que isso tem na vida de empreendedor de vocês. O quanto organizado ou desorganizado, o quanto de planejamento ou falta de planejamento, de objetividade ou falta de objetividade, cada um vai ter, vai apresentar dentro da sua pesquisa, do seu teste. E isso influencia no sucesso da tua empresa. Geralmente, nós temos aqui no nosso grupo eu-presas. E se a gente tem os elos mais fracos, os nossos elos mais fracos são os elos mais fracos da nossa empresa. A clareza é quando a gente está falando sobre o que a gente faz bem e o que a gente faz mal. Alguns aqui vão poder delegar o que faz mal, vão poder contratar uma pessoa. Eu, por exemplo, para marketing digital, eu sou super criativo, eu sou inovador, eu tenho super ideias, mas eu odeio mexer naqueles business manager lá do Google. Então eu tenho um sócio que me ajuda a fazer esse trabalho. Eu identifiquei um ponto fraco e tirei isso da frente, que a minha empresa estava parando por causa disso. Porque era um elo mais fraco. E eu não tinha tempo para desenvolver esse elo mais fraco, porque eu tinha outras coisas mais importantes. Eu tinha que gravar aula, eu tinha que gravar anúncio, eu tinha que fazer uma opção de coisa que, se eu fosse aprender a fazer o marketing digital, eu estava ferrado. O que vocês estão hoje parados dentro do negócio de vocês? Ou o que vocês têm no negócio de vocês que poderia estar melhor se vocês conseguissem tirar isso da frente? Seja delegando, seja contratando um freelancer, ou até vocês tendo tempo de desenvolver essa habilidade, esse comportamento. E a prioridade é o que vai fazer a tua empresa crescer. Alguém aqui nunca ouviu a regra de Pareto dos 20-80? Quem aqui nunca ouviu fala assim, eu. Então, beleza, vamos lá. Quem quer explicar aí a regra de Pareto dos 20-80? Sem ser o André, que se o André começar a explicar, eu vou ter que dividir o lucro com ele. Se você gastar 80% da sua energia com o que mais importa na sua empresa, aliás, minto, lembrei. 80% do resultado da sua empresa vem de 20% das tarefas. 80%, de 20% das tarefas que você precisa fazer. Ou seja, 20% das tarefas são as mais importantes. Essas 20% das tarefas mais importantes vão trazer 80% do seu resultado. Exatamente. Isso também vale para clientes, também, para classificação de clientes. Por exemplo, 20% dos seus clientes representam 80% do seu faturamento. Do seu faturamento, exatamente. 20% dos seus produtos representam 80% do seu faturamento. 20% do seu estoque representa 80% do seu faturamento. André, aqui na minha empresa a regra é 72 por 28. Pessoal, aqui eu estou querendo fazer assim na sua cabeça, ó. Bum! Eu quero que você entenda de prioridade. Prioridade, saber priorizar, é um comportamento, é uma habilidade comportamental, é uma soft skill. Vocês sabiam? Faz o cálculo. Na próxima aula, na próxima terça-feira, tragam para mim. Pega a lista de clientes de vocês e vê aí se 80% do seu faturamento não é feito com 20% dos seus clientes. Pega se 80% do faturamento não é feito com 20% dos seus itens. Aí tem gente que tem uma esteira de produtos gigantesca
Tem produto que vende pouquinho, mas está lá mantendo. Se você tirar esse produto e você colocar o teu esforço no produto que vende mais, tu vai conseguir exponenciar esse produto que vende mais. Então nós vamos falar de prioridades dentro do que nós temos que fazer. Quem vai falar aí agora? Exatamente. Não, eu ia dar um exemplo. Ou às vezes tem um cliente que compra pouquíssimo com você, mas consome muito recurso da sua empresa. Né? Então você acaba não... Isso acontece muito, isso é muito comum. Às vezes tem cliente que não te dá retorno, ou ele compra pouco, ou ele compra produtos que não te rentabilizam direito e consomem muito recurso da sua empresa. Pede muito desconto. Exatamente. A gente pode demitir cliente, isso é uma coisa que... Alguém já demitiu cliente aqui? Eu já. Na pandemia, eu demiti um cliente que representava 20% do meu faturamento. Aí. Era o maior que eu tinha. Beleza, então, esse é o tipo de exercício, pessoal, que a gente, como administrador do nosso negócio, lá na gestão, a gente tem que fazer. Fala aí, Rodrigão. André, eu acho que é importante ressaltar também que, apesar desse número existir, né, na grande maioria das vezes, não é o ideal. Você ter uma concentração tão grande de faturamento em tão poucos clientes. Antes de eu empreender, trabalhei também numa grande empresa e era uma multinacional. Ela era uma nacional e foi comprada por uma multinacional espanhola. E os espanhóis vieram e conseguiram falir a empresa, justamente por causa disso. Havia uma concentração muito grande em 2 clientes, Petrobras e Oi, e a hora que eles deixaram de vender para esses clientes, quebraram. Sim, perfeito, perfeito. Eu sempre tive um cuidado para não deixar nenhum cliente ultrapassar 10%. Mas eu me tornei sócio de uma multinacional e aí esse cliente ele cresceu muito e eu era obrigado a aceitá-lo dentro do nosso negócio. Até que veio a pandemia e, como eu falei, ele consumia absurdamente os meus recursos, com uma margem muito espremida, porque era uma grande rede, e na pandemia ele teve a pior atitude de todos os clientes que eu tinha. Ele congelou os meus pagamentos por 1 ano, antes de saber como é que o mercado ia voltar. Falei, opa, foi a gota d'água. Esse cara não é para ser, não pode mais ser meu cliente. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dentro do que vocês fazem no dia a dia, por exemplo, eu adoro editar vídeo. Se eu não tiver a regra dos 20/80 na minha cabeça, eu vou ficar editando vídeo o dia inteiro e não vou fazer o que eu tenho que fazer de lado. O objetivo aqui é que vocês entendam, olha como é que a gente consegue interpretar uma ideia, né? A questão da prioridade é a gente priorizar o que dá retorno para a gente. E onde é que eu quero chegar nisso? Por exemplo, a gente vai ver que dentro das 24 soft skills que a gente vai fazer a análise, existe a empatia. Lá na frente, a gente vai ter que entender quais são as soft skills prioritárias para um empreendedor. A gente vai fazer isso hoje. E a gente tem que entender e priorizar essas soft skills. É claro que dentro do negócio de cada um a realidade é diferente. Mas eu só quero trazer para vocês o senso de prioridade. Tá? Mas, Rodrigão, obrigado aí pela tua contribuição e realmente tem que ter esse cuidado mesmo. Quanto mais você conseguir abrir o leque, melhor. E quando a gente estava falando em complexidade, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o complexo é o simples, tudo junto. A liderança é complexa? É. A criatividade é complexa? É. O empreendedorismo é complexo? É. Mas quando a gente vai comer um frango, a gente bota o frango todo na boca? Não. A gente pega a coxinha, a gente pega a asinha, a gente pega o peito. No final do dia, no final da semana, no final do tempo, dependendo de quem é mais guloso ou menos guloso, a gente consegue comer o frango todo. Então vamos dividir em partes. Será que eu consigo dividir a liderança em partes? Será que eu consigo dividir a criatividade, a racionalidade e o empreendedorismo em partes? E aí eu apresento a vocês a roda das soft skills, das 24 soft skills básicas.
Eu sei que o contraste ele não está legal. O fundo preto está fazendo com que a gente, algumas soft skills, a gente não consiga ver. Mas eu vou, daqui a pouco, colocar ela num fundo branco no exercício que nós vamos fazer. Tá? O que eu quero dizer para vocês? No que vocês conseguem ver aí? Dentro da liderança, quais soft skills básicas são necessárias? Eu só quero falar uma coisinha antes. Vamos entender que as soft skills básicas, elas são as peças do Lego. E essas soft skills maiores, que a gente chama de soft skills executivas, elas são o produto feito pelo Lego. Eu consigo fazer um castelo, consigo fazer um carrinho. Então, a liderança, ela é o castelo pronto. E quais peças do Lego, que são essas 24 soft skills que estão nessa roda, eu preciso para a liderança? Eu preciso ter um bom planejamento para ser um bom líder? Preciso, né? Eu preciso ter um poder de conciliação, eu preciso ser persistente, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ser extrovertido, eu preciso ter objetividade, eu preciso ter senso de urgência, eu preciso ter comando, eu preciso ter sociabilidade, racionalidade, independência, disciplina, organização. Sim. A liderança, ela é, dentre as soft skills executivas, a que precisa de mais pecinhas, é o maior castelo que eu preciso das 24 soft skills básicas. Agora eu vou trazer outros exemplos para vocês, que são soft skills executivas menores. Para criatividade, o que eu preciso para ser criativo? Eu preciso de flexibilidade? Um de cada vez que eu não estou conseguindo entender. Para ser criativo, eu preciso ser flexível? Precisa de boas ideias. Eu preciso de flexibilidade, né? Porque se eu não tiver flexibilidade, se eu for inflexível, eu não vou conseguir ver outras formas de pensar uma solução, né? Então eu não vou conseguir ter criatividade. Então eu preciso ter flexibilidade. Né? Eu preciso ter motivação, que é o que está em cima da flexibilidade. Eu preciso estar motivado com aquilo que eu estou fazendo para ser criativo? Eu acho que sim. Preciso. Que está em cima da motivação agora. Tem flexibilidade, para cima tem motivação e para cima tem persuasão. Eu preciso ter persuasão para ter criatividade? Você persuade outra pessoa, né? Você não se persuade. Então eu acho que não precisa. Depende, né? Tem realidades que você precisa, que você tem uma equipe, que você precisa ter persuasão para você fazer com que aquela tua ideia criativa ela seja aceita por todo mundo e a galera realmente vá executar aquilo e transformar em inovação. Que você não, tudo bem, para que a ideia seja executada. Mas para ter a ideia, você não precisa ter persuasão. Para você pensar internamente, não precisa. Beleza, zero estresse, sem problema, legal. Então, pessoal, por isso é que a gente fala da flexibilidade. Por isso que a gente fala que as soft skills, elas são flexíveis. A soft skill, ela não é igual à matemática, que 2 mais 2 é igual a 4. Ela não é igual à tabela periódica, que em qualquer lugar a tabela periódica é a mesma em qualquer lugar do mundo. Dentro da tua empresa, a criatividade ela pode ser a união de algumas dessas 24 soft skills. Dentro da tua empresa, você pode precisar de 5 pecinhas dessas do Lego. Dentro de uma outra empresa, você pode precisar de 8, pode precisar de 10. Ela não é uma ciência exata. Então é importante que a gente entenda todas essas 24 soft skills que a gente vai ter que montar as nossas soft skills executivas. Agora, o que é maravilhoso com relação
a relação das soft skills básicas, que são essas 24 que estão nessa roda, com qualquer soft skill executiva. As básicas são essas que estão nessa roda de criatividade? Isso. Aqui, ó, por exemplo, eu botei antes, liderança, quais as 20 dessas soft skills todas aqui, qual que a gente precisa para ter liderança. Aí nós falamos aqui várias soft skills. Para a gente ter criatividade, dessas 24 soft skills, como se elas fossem pecinhas de Lego para montar a criatividade, nós falamos aqui 4 ou 5. Só para continuar aqui, para o empreendedorismo, quais soft skills aqui básicas nós precisamos? Nós precisamos de disciplina, de organização, de concentração, de detalhismo, de prudência. Tudo isso a gente não tem uma regra correta, a gente não tem uma regra fixa para a gente fazer. A gente tem sim que entender que existe esse mundo das 24 soft skills, que são as peças de Lego para a gente montar essas soft skills executivas. Agora, voltando à pergunta. Cada roda dessa tem 24? A roda não muda. A roda é exatamente a mesma. Ó. Pode ver, ó. Marca ali, por exemplo, o dinamismo, que está ali no meiozinho à esquerda. Não dá para ler, eu não consigo ler o que está escrito. Eu só consigo ler o que está escrito dentro da roda. Então, a roda ela não muda, tá? A roda tem as 24 soft skills iguaizinhas em qualquer um. Em empreendedorismo, a roda das 24 soft skills é a mesma. A criatividade, a roda das 24 soft skills é a mesma, não muda a roda. Agora que eu entendi. Beleza, é isso aí, tem que entender. Ótimo que está perguntando e não pode sair daqui com dúvida não, porque quando a gente montar a nossa roda vai ter problema. E aqui eu trouxe mais uma soft skill executiva, mais uma soft skill complexa, que é a mesma roda e a gente está falando agora de inteligência emocional. Pessoal, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? A gente vai ter a nota das nossas 24 soft skills básicas. E eu vou mostrar para vocês como é que isso aparece para a gente, tá? Essas 24 soft skills básicas, elas vão montar essas soft skills maiores, mais complexas. E qual é a beleza disso? A beleza disso é que, por exemplo, se eu quero melhorar a minha organização, quando eu melhoro a minha organização, eu melhoro a minha organização para inteligência emocional, nesse caso aqui? Sim. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de controlar as nossas emoções. Inteligência emocional é uma soft skill. É uma soft skill executiva, é uma soft skill que ela é formada por várias peças de Lego. Voltando aqui, quer ver? Ó, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Quando eu melhoro a minha organização, para eu poder colocar o meu empreendedorismo em prática? Sim. Sim, sim. Quando eu trabalho a minha... Peraí. Quando eu melhoro a minha organização, eu melhoro a minha organização na minha liderança? Sim, claro. É o exemplo que você deu aí, né? Então, com certeza. Qual é a chave aqui também dessa roda das soft skills? Quando eu melhoro uma dessas 24 soft skills, das soft skills básicas, eu melhoro essa mesma soft skill básica para todas as soft skills executivas. Então,
Quando eu melhoro, por exemplo, a organização, a minha organização ela vai impactar na minha liderança, ela vai impactar no meu empreendedorismo, ela vai impactar na minha criatividade, ela vai impactar na minha inteligência emocional, ela vai impactar em todas essas soft skills maiores que existem. Não é uma coisa boa isso? Sim. Eu não entendi direito essa sua última colocação. Não entendeu não, Luciano? Não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar a mão na massa aqui, que eu acho que com a mão na massa a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de clareza, tá? São 8h25, a gente vai até às 9 horas. Eu acho que a gente está com um tempinho bem legal para a gente fazer o mapa do empreendedor. E, Luciano, eu estou guardando aqui para tirar essa tua dúvida no final, tá? Básica versus executiva. Pode ficar tranquilo, Luciano, que isso não vai atrapalhar daqui para frente, tá? Eu só acho que a gente vai conseguir agora, mostrando o mapa, conseguir ter mais clareza. Eu vou batendo nessa tecla a cada momento que a gente tiver essa informação, tá bom? Aqui, pessoal, é como vai aparecer o mapa de vocês. O que a gente está entendendo aqui nesse mapa? Vamos lá. Vamos supor que esse roxinho aqui, ele seja a sua nota e o verdinho seja a nota que um empreendedor precisaria ter para ele ser um empreendedor nota 10. A gente faz uma sobreposição de mapas para a gente poder entender quais são as oportunidades de desenvolvimento que nós temos. O que nós vamos fazer a seguir a partir das 8h30? A gente vai construir o mapa, o nosso mapa de empreendedor. Então vamos lá. Aqui nesse roxinho é a minha nota, a nota do André, tá? Qual a minha nota em sociabilidade? Duvido vocês falarem. Nossa, 9,5? É, tá lá em cima. Sociabilidade está aqui em cima, né? Tá vendo o meu ponteirinho do mouse aí? 9,5. Tá. Sim. É a 9,5. 9,5 é sociabilidade. Legal. Qual que é a minha nota em carisma? 8. Nota 8. Qual que é a minha nota em persuasão? 9. 9. Qual que é a minha nota em motivação? 9. 9. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tirando o André, que já sabe... É mal de nome. André já fez esse curso, hein? Também tô achando. Qual é a soft skill básica que é o meu ponto fraco? Planejamento. Organização. Concentração. Racionalidade. Ó, Não. vamos ver aqui, ó. Independência. Quem tá com o menor ponto aqui, ó. Aqui 30 pontos, tá vendo? Organização. Tá. Aí a organização. Aqui 30 Prudência. pontinhos. Aí eu trago aqui organização. É o meu ponto fraco. Concentração é o próximo, né? Oi? Aí depois Prudência também, né? Ó, aqui, ó. Detalhismo, prudência também estão com 30 pontos, ó. Né? Uhum. Então, aqui estão... Na verdade, pessoal, aqui não é a minha roda das soft skills. Só estou dando um exemplo aqui para que vocês entendam, tá? O que a gente consegue entender... Pois não, André, eu que te conheço há muitos anos, estava pensando assim, porra, o André é imprudente? Não, esse André eu não conheço, não. Ficou mais claro eu falar que é a minha roda para que vocês entendam. E aqui, pessoal, em verdinho, é a roda
ideal desse profissional dentro do afazer que ele tem, dentro da profissão que ele tem. E é isso que nós vamos conseguir fazer dentro do nosso exercício dessas 4 aulas. Nós vamos conseguir ter o nosso roxinho, que é a nossa nota, e nós vamos conseguir ter o nosso verdinho, que é o que nós vamos fazer agora, entendendo o que o empreendedor, um micro, pequeno empreendedor, precisa ter dessas 24 soft skills aqui. Vamos contar, ó. Sociabilidade é a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 24 soft skills básicas, onde o complexo é o simples, tudo junto. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse mapa? Não, com relação ao mapa, não. Eu fiquei com uma dúvida que me ocorreu agora. Esse mapa das soft skills, ele é o modelo é o mesmo utilizado no mundo inteiro. Essas habilidades são as mesmas, essas 24 são as mesmas utilizadas no mundo inteiro, ou tem alguma variação na metodologia que você desenvolveu no seu mestrado? Não, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu peguei... A minha base de pesquisa científica foi esse livro aqui, que é o livro de um professor de Harvard, que é o livro mais usado para se trabalhar comportamento. Então, todo mundo que trabalha comportamento, a grande maioria das pessoas trabalham com esse... Por exemplo, quem fez o método DISC fez através desse livro aqui. Só que o método DISC, ele tem 4 perfis. Então, ele é o complexo do complexo. O método DISC é você chegar numa granja e falar o seguinte, você tem que comer todos esses frangos aqui. Esse método, ele está dizendo que é um frango e que você está dividindo esse frango na coxinha, no peito, na asinha. Tá. Dentro da pesquisa, do teste, do assessment de vocês vão receber o DISC também. Porque dentro da minha plataforma, vocês vão conseguir ter a nota do DISC e a nota das soft skills, das 24 soft skills básicas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse cara que trabalhou essa avaliação de comportamento, o que além disso ele deixou para a humanidade? Foram 2 coisas bem legais. Desculpa, André, não entendi a pergunta. Esse cara que trabalhou o quê? Esse cara que trabalhou essa questão do comportamento, que originou as 24 soft skills básicas, o método DISC, ele também trouxe 2 contribuições muito legais para a humanidade. Quais foram essas 2 contribuições? Ninguém vai saber, nem o André. A primeira contribuição foi o cartoon Mulher Maravilha. Caramba. Ele era casado na década de 40, na década de 30, com 2 mulheres. Caramba. Quem ficou feliz aí, mandando bolas? Fui eu? Não sei. Coitada. De você. Parecia uma linha só pra tu aí. Quando você falou 2 bolas... Só pra você, né? Eu falei, o cara foi casado com 2 mulheres e subiu bola, subiu fogo. Ah lá, de novo, de novo. Ainda bem que minha senhora Beatriz não viu isso. Tá gravado. Ó, tem o like, ó. Ainda tá em tempo da Bia ouvir. Tá gravado. Tá gravado, vou ter que... Ele era árabe. Não era árabe, não. Ele era americano, ele era professor de Harvard e ele trouxe essa realidade. A Mulher Maravilha, ele pegou os pontos fortes da mulher A, da mulher B e criou a Mulher Maravilha. Depois eu vou botar para vocês um filme recente que foi feito sobre essa história,
As Mulheres Maravilhas do Dr. Watson, alguma coisa assim. Eu vou ver e mando para vocês legal. no grupo. Vale a pena ver, o filme é muito legal. E a outra coisa que ele deixou para a humanidade foi o polígrafo. O que é polígrafo? Detector de mentira, né? É aquele que detecta mentira, né? É o detector de mentira. Ele também que criou o detector de mentira. Caramba. Então, pessoal, beleza. Quem tem dúvida aqui com o mapa? Tem alguma dúvida aqui com o mapa? Tem dúvida que vocês vão receber o mapa de vocês? Maurício falou que não sabe nem como responder essas habilidades todas aí. Não, mas a pergunta, pessoal, as perguntas, elas são aleatórias. As perguntas são assim, no teu trabalho, no teu dia a dia, você prefere isso, isso e isso, ou isso, isso e aquilo? Vocês não vão nem perceber que vocês estão... que no final vai ter esse mapa aí. Beleza? É igual o DISC, né? Também na hora você não responde. Exatamente. No DISC não pergunta nada sobre se você é dominante, se você é influente. No final sai lá as respostas. Beleza, pessoal? Show. Então tá bom. André, só uma perguntinha. Claro, fica à vontade. Naquele mapa que você mostrou lá, você pode retornar, por favor? Isso aqui? Aí eu estou observando aqui as habilidades, né? Uhum. Aí você disse que o verde, no caso ele é comparado a um bom... É o que a vaga exige. Isso, é o que a vaga exige, né? Aí, por exemplo, aqui, para ser um bom empreendedor não precisa ter independência? Não, na verdade, eu estou trazendo aqui para vocês... Eu vou até trazer para vocês. Foi uma vaga de coordenador financeiro entendi. Que eu fiz para uma empresa. E quem ocupava essa vaga tinha esse roxinho como resultado. Então, o que eu fiz? Eu fui no diretor financeiro da empresa e falei com ele, o que você precisa para essa vaga? Aí ele me falou, preciso que o cara seja... Que a pessoa tenha planejamento, que a pessoa tenha concentração, que a pessoa tenha racionalidade. E essas são as 3 soft skills mais importantes para o cargo de coordenador financeiro. Depois... André, fica com uma dúvida agora. Depois eu quero que a pessoa tenha disciplina, organização, que ela seja detalhista, porque ela vai lidar com números, ela precisa saber lá, depois da vírgula, quanto é. Pode repetir quais são as 3 mais importantes para essa área que você falou? Para essa área aqui, é racionalidade com 90 pontos, concentração com 90 pontos, planejamento com 90 pontos. Acho que com 90 pontos só tem essas. Essas são as top 3. E aí eu criei esse mapa de habilidades que eram necessárias para a vaga. E depois eu pedi para a pessoa que ocupava a vaga fazer o teste, fazer a avaliação. E a avaliação dela foi essa aqui, roxinha. Porque o que aconteceu? Essa pessoa era uma pessoa muito benquista na empresa, tinha muitos anos na empresa, ela não estava desempenhando bem naquela função, ela vinha de uma outra área, na verdade ela trabalhava na área financeira, mas ela trabalhava na área de relacionamento com o banco, com associações para saber se tinha limite de crédito, se não tinha. Então ela usava muito mais aqui o carisma dela, a persuasão. E essa pessoa quis subir um degrau e virar coordenadora financeira. Então ela cuidava das planilhas, ela cuidava do balanço da empresa, ela cuidava de várias coisas. Então por que essa pessoa não estava desempenhando? Vocês conseguem me responder por que essa pessoa não estava desempenhando o cargo dela bem? Porque ela não tinha, por exemplo, o nível de detalhamento necessário para o cargo. Exatamente. Vamos lá. Ela não tinha o perfil para aquela vaga. Ela tinha algumas habilidades, não foi desenvolvida para a nova posição, tá? E ela não tinha o perfil para ocupar essa nova posição de imediato. A empresa podia ter feito um programa de treinamento e desenvolvimento com
com essa pessoa antes da promoção. Ou poderia ter promovido ela para uma vaga que pegasse os pontos fortes dela com mais força. Então vamos lá, ó. Sim. Eu tenho uma dúvida, André. Desculpa, antes de você seguir. O que você falou é que o verdinho foi definido através de uma entrevista com o diretor da vaga. Isso. Então, ele que deu as notas mais importantes segundo a visão dele. Então, essa mesma vaga, uma vaga de coordenador financeiro para uma outra empresa, poderia ter um verdinho diferente desse. Poderia. Por exemplo, você pega uma empresa nova, uma empresa... Vamos falar uma empresa americana entrando no Brasil. Só, economiza. Essa empresa ela vai querer crescer mais rápido e ela vai querer, ela vai se organizar depois. Então ela tem uma roda de Aí contrata esse cara aí que ele serve para essa empresa. Talvez. Uma empresa japonesa que é uma empresa mais sistemática. Sim, essa empresa ela vai querer ter mais organização, mais prudência. Então, dependendo do perfil, você vai... E isso aqui vale, pessoal, olha só. Vai chegar uma hora que, se vocês quiserem se aprofundar nisso, vocês conseguem entender o cliente de vocês dentro dessa roda. Por exemplo, o Rodrigo trabalha com marketing digital. Ele tem pessoas que têm empresas que são desorganizadas e que são influentes. O Rodrigo ele vai conseguir mapear a pessoa que é relacionamento dele e ele vai entender quais são os pontos fracos da pessoa e vai mandar um e-mail lembrando essa pessoa que é desorganizada que amanhã ela tem que mandar um material para ele. E ele vai começar a antecipar os problemas que poderiam vir dessa pessoa por ele ter esse conhecimento. Ou se você tem um funcionário, se você tem teu filho, se você consegue mapear todas as pessoas com 24 soft skills básicos. Mas voltando aqui ao que eu estava querendo falar, de ser muito claro aqui e específico com vocês sobre as notas. Detalhismo, por exemplo, aqui que é 8,5. E o que essa pessoa entregava era por volta de 30. Então, ela não entregava, ela não era uma pessoa detalhista. Disciplina, a posição pedia nota 8. E o que essa pessoa entregava era menos de 4. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos fazer esse verdinho. Nós vamos chegar aqui e vamos fazer o mapa do empreendedor de pequeno e micro porte. Por quê? Para que a gente não tenha nada enviesado. Eu posso ter uma opinião sobre o que é um empreendedor, o Tarcísio pode ter outro, o Rodrigo pode ter outra, a Cláudia pode ter outra, o Wallace pode ter outro. Se a gente chegar aqui num consenso, fazendo a nossa roda, a gente vai tirar esse viés e a gente vai conseguir ter um poder crítico melhor na hora que a gente colocar a nossa roda da mesma forma que está aqui sobre a roda que a gente vai definir. Vocês topam fazer isso? Sim, com certeza.